Boa noite, seu Patrício. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Boa noite, seu Patrício. Boa noite, Flá. Olá. Oi, Kátia. Tudo bem? Tudo jóia. Estamos já no Facebook. Só para a gente começar aqui. Vamos aqui a Sálvia, já está conosco. Boa noite, Sálvia. O Ócio, o cachorro espiritualista, está aqui já também. Seu Bernardo também já está. A Valéria também já está. Então vamos. Boa noite, então, a todos. Vamos fazer a nossa prece? Vamos. Você faz, Cá? Faço. Vamos todos nos conectando, nos ligando a Jesus, a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, agradecendo por termos conseguido chegar no nosso horário de estudos, por estarmos aqui reunidos e pedir que os bons espíritos, com a bênção de Jesus, possam nos auxiliar nessa noite. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade. Hoje a gente começa o capítulo novo, né? Sim. Capítulo 44. As trevas. Isso, a gente finalizou o capítulo 43, né, que tinha aquela conversação do Benevenuto, e daí falamos sobre o espiritismo, que as pessoas só pensavam nos fenômenos, né, ainda, e esquecem da parte moral do auxílio. E agora a gente parte para um capítulo novo. Vamos lá. Vamos. Então, nós vamos iniciar o capítulo 44. Podemos? Vamos. As trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores de sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com um bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Quando começa aqui o capítulo, né, antes dele começar a conversa com Lísias, dá aquela gostinho de suspense, né, das obras da literatura espírita. A gente pensa assim, puxa, lá vem um problema, né? Porque sempre vem. E não, ele começa a perguntar, né, a falar sobre essas impressões, sobre essa energia boa, né, sobre essa sintonia boa que está envolvendo ali o ambiente, os amigos envolvidos, boa música, né? Então, essa questão de sintonia e vibração. E o Lísias explica, né, o efeito dessas energias boas, quando todos no ambiente produzem, estão sintonizados, né, estão na mesma frequência vibratória de pensamentos, a energia que todos produzem causa esse bem-estar ou sofrimento, né, como ele diz aqui. O que me chamou a atenção aqui, Kátia, também, além disso tudo, é que aqui ele fala como se estivesse em pleno paraíso. Sim. E é interessante porque
grande parte da humanidade, né, seu Patrício, tem ainda essa ideia de paraíso ou inferno. Mas a gente tem que ter... Oi, senhor? Exatamente. Não é? E a gente tem que ter em mente que essa ideia de paraíso que nós trazemos, na verdade, essa coisa de paraíso é uma figura de linguagem, é um estado de consciência, né? Que nem aqui ele fala, ele estava num estado de consciência tão sutil, tão eterizado, com uma sensação de bem-estar, algo bom, que ele se sentia num paraíso. Mas não significa que no paraíso exista esse paraíso, né? O paraíso é consciencial. Isso, da mesma forma que a pessoa pode estar no inferno, que também é consciencial. Não significa que seja um local necessariamente circunscrito, né, seu Patrício? A gente sempre fala isso na Casa Espírita. As pessoas acham que o paraíso é um lugar que a gente vai e daí tem um baita de um portão, né, escrito assim, paraíso. E lá tem vários idiomas, tem em espanhol, tem em japonês. Porta que se abre. Né? As pessoas têm essa ideia. O inferno, né? Um ser com um tridente ali na porta, um fogo. Não existe, não é circunscrito, não é isso, gente. É consciencial. Aqui, o André Luiz estava numa situação tão agradável, tão boa, que ele se sentia no paraíso. Ou quando a gente está em família, está uma vibração gostosa, está num local agradável, você se sente no paraíso. Então, é importante o espírita ter isso em mente, que não é um local circunscrito, né? É o que às vezes também é um estado de convivência, né, Flávio? Exatamente. Porque às vezes depende de onde a pessoa se encontra. Às vezes a pessoa que se encontra num subjugado, de uma certa forma, um sofrimento. Às vezes uma penitenciária para ele é um paraíso. Peguei ele para penitenciária para ele é um paraíso. Sim. Quer dizer, depende não só da consciência, mas também da convivência, do local de convivência da pessoa. Seu Patrício, até pensando nisso que o senhor está falando, uma pessoa que está sendo mordida por um leão, uma picada de escorpião é fichinha. Exatamente. Mas uma pessoa que não está sendo uma pessoa que sofre uma picada de escorpião sem estar sendo mordida por leão é o fim do mundo, né? É isso. Então a gente tem que saber sopesar isso, né? Essa situação. Desculpa dizer, eu estou lendo aquele livro Ação e Reação, e dá para a gente ver mais ou menos esse estado de que nós estamos conversando agora, entendeu? É uma obra sensacional, né, seu Patrício? Sim. Se Deus quiser, a gente chega nela aqui ainda no nosso estudo. Porque é uma obra muito boa também, viu? Então, o que me chamou a atenção foi bem isso, dessa ideia do paraíso, que algumas pessoas têm essa coisa de paraíso, de céu, de inferno, que não é nada disso, é consciencial. E essa questão da vibração, né, Kátia? Por isso que a gente fala sempre, né, seu Patrício, nos estudos, na Casa Espírita, a gente sempre fala, olha, gente, cuidado com os pensamentos, cuidado com as discussões dentro de casa, com as brigas, porque isso forma a energia do lar. Se dentro da minha casa só tem discussão, só tem pessoas falando palavrão, só tem pessoas xingando, é essa vibração que vai permear a minha vida dentro daquele ambiente. Exatamente. Não é? É exatamente isso. E daí depois aparece alguém doente, ou aparece alguma deficiência, ou aparece algum problema maior de ser resolvido, as pessoas não sabem de onde que vem isso. Mas um problema... desastre, por exemplo. Oi? Um desastre momentâneo, né?
Exatamente. As pessoas falam, mas como pode ter acontecido isso? Isso nada mais é do que um acúmulo de energias deletérias, de energias ruins, que uma hora que transborda o copo, não tem jeito. É. E para a gente ter uma noção de como é importante isso, no livro Missionários da Luz, tem um caso de uma moça que brigou com o marido de manhã, ficou cultivando aquela energia, e quando chegou à noite, no estudo mediúnico, ela tinha uma mancha preta, assim, na região do coração. Então, os bons espíritos, os diretores, os benfeitores amigos dela, aplicaram passes magnéticos para poder desfazer aquela energia ruim que estava no coração, mas era uma mancha negra, porque aquilo poderia levar a problemas mais sérios depois. Então, só foi feito isso porque ela tinha merecimento, ela estava no estudo, mas o importante é pensar a causa disso, uma discussão com o marido pela manhã, ficou o dia inteiro ruminando aquela energia, e no final culminou com uma mancha negra no coração. E olha só que colocação interessante que a Rosana fez, olha só. E quando há diferentes vibrações dentro do lar, o que fazer? Eu acho que é mais ou menos assim, né, Rosana? Uns são tranquilos e os outros são briguentos. Acho que é mais ou menos isso, né, Rosana? Como é que fica? É que nem água e óleo ou é que nem areia e cimento? E aí, como é que vocês acham? É que nem água e óleo, cada um fica circunscrito num espacinho? Ou é que nem areia e cimento, fica tudo junto e misturado? Olha... Em certa forma, Claudio, depende muito, por exemplo, da direção da residência. Quer dizer, se é uma pessoa que realmente tem um controle moral, quer dizer, de certa forma, só a partir dele já tem um mérito maior sobre os outros. Porque sempre a força maior vence. Quer dizer, qualquer mais umas outras, uma ou duas que anexa a essa, quer dizer, consegue se opor às outras, por mais maléficas que elas sejam. Mas precisa que tenha alguém que tenha o equilíbrio. Se não tiver, aí não adianta ficar derrando ele. Né? Exatamente, desanda. Quer um exemplo disso, seu Patrício? Desculpa. Numa briga, numa discussão, pessoas que nem a Rosana falou, né? Em vibrações diferentes, um pedido de desculpa sincero quebra essa energia. Exatamente, é isso. Às vezes a pessoa fica até sem reação, né? Exatamente, é isso. É exatamente nessa linha que eu ia falar. Eu falei, olha, sempre existe a energia preponderante. Sempre existe uma que prepondera. Sempre o amor, o bem, prepondera ao mal. É o que o seu Patrício disse, né? Sempre o bem prepondera. Então, se realmente existir uma pessoa com equilíbrio que vise cultivar o bem, o respeito e o apreço dentro do lar, aquela energia vai preponderar. Aquela energia vai preponderar. Mas não significa que aquela pessoa que vive no ódio, na indignação, com fel, aquele sisudo, aquele casmurro, né? Ele vai mudar. Não necessariamente, é um trabalho de formiguinha, é lento. Não é da noite para o dia. Depende dele, né? Porque ele está urdindo aquela energia dentro dele, né? Então, exatamente. E depende dele querer, né? Se ele não mudar de opinião, é difícil, porque a força do bem depende muito da vontade de quem deseja essa força. Como nós adquirimos essa força através de
das entidades, que às vezes, na maioria das vezes a gente não vê, mas a gente sabe que elas nos ajudam, e elas precisam dessa energia para poder, porque é a ferramenta que elas têm para nos ajudar. Entende? Uhum. Sim. E se a pessoa não tiver isso, aí fica difícil, né? Porque elas não podem trabalhar sem uma ferramenta para isso, para que eles manuseiem. Uhum. Boa noite, Cleusa. Seja bem-vinda ao nosso estudo. E é isso, é realmente isso, viu, Rosana? Por exemplo, suponhamos que eu esteja numa reunião, eu, Flávio, esteja num congresso. Eu estou lá num congresso. Está do meu lado Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico, Emmanuel, Joana de Ângeles, Ismael. Eu vou estar ali, eu vou estar quietinho. Eu vou ficar quietinho, não vou conseguir exteriorizar o que eu tenho de ruim, meus pensamentos. Eu vou ficar quietinho. Por quê? Porque aquela energia que prepondera no ambiente é uma energia boa. Então, o que vai acontecer? Essa energia vai me neutralizar. Né? Eu vou ficar quietinho. Só que não significa que eu, ao sair dali, eu vou me transformar numa pessoa boa. Então, significa que a energia boa neutraliza a energia ruim, mas não transforma aquela pessoa, né? Olha lá, Rosana, você está bem acompanhado, né? É só título de exemplo. É só a título de exemplo, né? Então, Rosana, para a gente entender isso daqui, então significa isso, né? Que a energia boa, a energia do equilíbrio, ela prepondera, mas ela não transforma da noite para o dia aquela criatura. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, de doses homeopáticas, né? Sim. Seu Patrício, quer fazer alguma colocação, a Kátia, para a gente dar continuidade? Pode continuar. Essa frase do Lísias, né? Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Então, é só para finalizar esse pensamento, né? Então, e até incluindo no que a Rosana falou, se as pessoas briguentas estão lá e vivem nesse pensamento, nesse ambiente briguento de revide, de energia ativa, eles vão viver constantemente nesse ambiente. E se a gente procura um ambiente de paz, de tranquilidade, de raciocínio, de serenidade, o nosso ambiente, na maior parte do tempo, vai ser esse. Então, as energias que a gente vai cultivar ao nosso redor, como é que fala? Nossa aura, não é? Psicosfera. Nossa psicosfera. A nossa psicosfera vai ser essa. Mas tem um detalhe, né, Cá? Considerando o nosso estado da ampla maioria da população da Terra, é muito mais fácil que a gente esteja mais voltado para o lado negativo do que para o positivo. Então é muito fácil a gente cair nas vibrações negativas, né? A gente se identifica, infelizmente, mais pelas vibrações negativas. Então é muito mais fácil a gente ser levado por uma pessoa que está nervosa, a gente ficar nervoso, do que a gente estar no estado de tranquilidade e deixar aquela pessoa no estado de tranquilidade também. É mais fácil a gente ficar nervoso do que a gente transformar outra pessoa de ficar calmo, né? Porque a gente é mais... Essa luta é grande, ó. É isso aí, Rosana. Realmente. E bota a grandeza nisso, viu? Isso que está no Evangelho, né? Reconhece-se o bom cristão pelo esforço de se manter nessa forma boa. A gente cai, mas a gente volta. Tem que ser assim. Vamos lá? Vamos mais um pouquinho? Então vamos. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisso mistério. É lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas
de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Lê mais um pouco? Se você quiser comentar, fique à vontade. É interessante isso, né? Porque é o que a gente estava falando. Que você deu o exemplo de Jesus. Não é uma reunião de espíritos elevados, a energia é elevada. Então, você sai carregado com aquilo. Não quer dizer que isso vai te modificar, mas você sai carregado com aquilo. Inspirações, né? Para a sua modificação. E o mesmo acontece com o contrário. Se numa reunião, um evento, qualquer situação onde estão reunidos pessoas com pensamentos egoístas, de orgulho, de briga, de ódio, de raiva, a gente sai impregnado com isso. Então, também faz parte dessa luta grande, né, que a gente estava falando, manter o equilíbrio, estar em contato com essas energias difíceis, né, de lidar, e não absorver, tentar manter um padrão vibratório. E você tocou num ponto interessante, Kátia. Sabe por quê? Porque diante disso do que você está falando, a gente percebe qual é a finalidade precípua da casa espírita. Porque quando a gente vai na casa espírita, muitas pessoas acham que a casa espírita ela vai tirar o encosto, ela vai transformar, ela vai tirar minha doença, ela vai tirar meu sofrimento, ela vai me proteger contra um mal que eu possa estar em risco. Mas não, gente, não. A casa espírita, a finalidade principal da casa espírita é exatamente isso, ó. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Então, a casa espírita, os estudos espíritas, eles servem para quê? Para nos dar inspirações. E com essas inspirações, nós vamos trabalhar com elas para quê? Para a gente se transformar. Então, essa é a finalidade principal do estudo. Então, não pensem que eu vou na casa, vou tomar um passe, vou tomar um passinho lá para tirar o encosto. Não é, gente. Não é. Sinto muito. Não é, seu Patrício? Sinto muito, mas não é isso. Exatamente. A casa espírita, eu sempre falei para as pessoas que tem como é que se diz? É uma escola de educação moral, não um laboratório de cura instantâneo das pessoas. Porque as pessoas só vai... Ela cura sim, mas depende do doente, da vontade do doente. Quer dizer, se você fazer aquilo que o Emmanuel, por exemplo, sempre diz que... Ele tem uma frase que ele diz que você veio à casa, entrou à casa espírita, dedica a ela toda a sua fidelidade. Quer dizer, depende da sua fidelidade. Se você realmente quer se tratar, quer se equilibrar, seja uma pessoa, um espírita fiel. Aí você vai ter. Mas você dá tempo também, o tempo, né? Não é de uma hora para outra, não. A gente às vezes demorou vidas e vidas para ter aquela doença, né, dos nossos vícios, e quando isso aflora, depois de muito tempo, a gente quer ser curado da noite para o dia, né? Porque vem muitas quedas, muitos entraves, por exemplo. Quer dizer, não quero que me tome como exemplo, não, mas eu por exemplo, quanto tempo estou na doutrina? Quer dizer, eu deveria ser, nessas alturas, deveria ser uma pessoa um pouco não conformada, né? Nem tanto. Pelo contrário, eu tenho tudo isso como uma bênção, porque poderia ser pior. Daí a gente precisa conhecer. Com certeza.
o mecanismo da coisa, né? De que forma a justiça divina trabalha em nós, age em nós. Com certeza. Vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho, então. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso, igualmente, os princípios que regem a vida nos lares humanos. Olha a resposta da Rosana. Exato. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano, das trevas. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Não, isso daqui é uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem isso também entre nós, o apego às palavras, né? Porque o governador falou dos círculos da terra, ele entendeu como se fossem os locais ali mais próximos dos encarnados. O umbral de onde ele vira, e agora ele ouviu a palavra treva, ele queria saber o que é essa treva, é um local circunscrito também, no umbral, né? Aquela coisa de querer saber palavrinha por palavrinha, coisa com coisa, né? Então ele ficou intrigado, porque ele sabia do umbral, mas qual que era a diferença de umbral e de treva? Vamos ver aqui. Será que ele vai explicar? Será que ele vai responder? Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreenderam? Só uma perguntinha aqui, né? Será que nós estamos no que segue em linha reta ou nos que estacionam? Eu digo por mim, eu acho que eu não sigo em linha tão reta assim, não. Acho que nenhum de nós, né? É que ele falou, né? Poucos seguem resolutos e a grande maioria, no entanto, estaciona. Então, a gente até conversou sobre isso daqui, porque quando a gente fala de planeta primitivo, de provas e expiações, um grande número, mas a ampla maioria,
ela segue aqui estacionada, em linhas tortas. Quando começa a haver essa transformação, um maior número começa o quê? A já ter posicionamentos para andar numa linha mais reta. Então, eles começam a ter mais equilíbrio, discernimento. Então, esse número aqui vai aumentando. Entre o que era a maioria que estaciona, começa a virar a minoria. E a maioria começa a caminhar de forma resoluta, né? Então, se a balança ela estava assim, ela vai se equilibrando, até que esses daqui são os resolutos, ó. E os que vão andando em linhas tortas. Vai vertendo o pêndulo, né? Vai envolvendo o pêndulo. E essa questão que ele levantou, né? Os espíritos resolutos descobriram a sua essência divina. Descobriram a essência divina em si mesmos. Então, isso que é muito simples da doutrina espírita, né? Um dos pilares da doutrina espírita. Nós somos espíritos imortais. Então, é simples, é. A primeira coisa que a gente aprende no espiritismo é nós somos espíritos imortais encarnados. Mas descobrir essa essência e conseguir vivenciar, viver como espírito imortal encarnado, é outra coisa, né? Sim. É outro nível mesmo. Viver como espírito, fazer tudo que a gente tem que fazer com isso na mente, que nós somos espíritos imortais. E aqui, né, ele fala dessa questão das trevas, esses espíritos, né, que perturbados pelo egoísmo, eles se prendem em si e caem em abismos e que acabam caminhando sozinhos no sofrimento. E quando a gente ouve lá na casa espírita, no momento de vibração, que a gente ouve, vamos vibrar pelo Vale dos Suicidas, é a mesma coisa. São regiões de depuração mental, são regiões de sofrimento, são regiões umbralinas em que o que diferencia é que essa preocupação, esse egoísmo absorve e costuma cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo. Então, é uma carga de sofrimento em que acaba acontecendo a situação. Então, quando a gente fala trevas, umbral, Vale dos Suicidas, é tudo região de resgate, tudo região de depuração mental, né? Sim. E, principalmente porque tem aqueles, né, Flávio, de que, por exemplo, ele está na doutrina, mas ele não tem ainda a paciência de deixar que as coisas continuem acontecendo com o tempo. Às vezes tem muitos, como eu já percebi com alguns, de que ele pensa porque é espírita, praticante. Pelo que eu vejo é isso, que ele acha que ele tem mérito em alguma coisa, que aconteça alguma coisa melhor do que para ele do que com os outros. E isso não acontece, ela acaba perdendo o entusiasmo. E aí é que está o perigo, né? Ele acaba se entregando, abrindo as portas, e aí é onde a sombra entra. E aí ela acaba caindo no precipício. E se for escavar, né, seu Patrício, daí lá no fundo, essa intenção de privilégio, essa intenção de merecedor de algo, lá no fundo é orgulho, né? Exatamente. De se sentir melhor do que os outros, né? E falta de conhecer de que forma que a lei opera no universo, não só em nós, mas no universo inteiro. Não é a gente não planta hoje e colhe amanhã. Entendeu?
E baseado nisso que o senhor falou, seu Patrício, que a gente planta hoje e não colhe amanhã, demora um pouquinho, é isso que ele falou aqui. Muitos repetem os erros, né? Ficam nesse ciclo vicioso. E que é o repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Então, a gente planta mal, colhe o mal, aí a gente não presta atenção, não aprende, planta de novo e colhe de novo, e fica assim. Um ciclo vicioso mesmo, como você Como ele disse. diz, séculos e séculos, refazendo e fazendo a mesma coisa errada, e a gente não aprende. É difícil, né? Por isso que caminha de forma tão vagarosa, né? É o que você falou, é uma coisa de formiguinha, né? Então, essa energia boa que vai pingando e batendo na gente, demora para fazer efeito. Sendo que essa energia ruim que a gente absorve, porque a gente quer, que a gente não se dá conta da nossa essência divina, toma conta da gente. E a gente fica nessa por encarnações e encarnações. Dureza. Dá para ir mais um pouquinho? Vamos sim. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação ou despenhadeiro? Será que espírito desencarnado passa por essas coisas também? Pode sucumbir no erro, no mal? Pode sucumbir no plano espiritual? Essa é uma dúvida interessante, que às vezes as pessoas perguntam, né, Kátia? Não, o desencarnado ele pode praticar o mal? A gente só evolui quando está encarnado? Né? As pessoas aí perguntam isso. Essa é a dúvida dele. Vamos mais um pouquinho? Tem 2 minutinhos. Acho que dá. Lísias pensou um minuto e respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Vamos explicar? Vamos. Quer falar? Pode falar. Então, veja só a resposta. Em qualquer lugar, seja encarnado ou desencarnado, a gente pode sucumbir. A Joana de Ângeles já falou isso para o Divaldo. Todo viajor que está na estrada, ele pode se desviar, pode até ele chegar no destino dele, ele tem risco sim de se perder, ele tem risco de sofrer acidente, ele tem risco de alguma forma ali transviar. Então, seja encarnado ou desencarnado. A questão é que nos planos superiores existe uma defesa maior, né? Só que, por consequência, diante da queda, a culpa é muito maior também. Quanto mais conhecimento tiveres, maior é a responsabilidade, não é assim? Exatamente. É o que Jesus disse. Agora desquiventes. Então, a culpa mora em você. A culpa continua com você. Exatamente. E deu nosso tempo. Não, você está brincando. É a Cátia que pode sair, já que a dona Rosana sumiu. O senhor faz a prece hoje, seu Patrício, de encerramento? Faço. Obrigado, Jesus, pela bênção de mais uma vez, Senhor, estarmos presentes em mais um momento de estudo em que buscamos, Senhor,
na doutrina que abraçamos, edificar a nossa presença, adquirindo conhecimento que nos leva ao conhecimento de nós e do mecanismo da vida em que estamos submetidos. Na certeza, Senhor, que a vossa luz, a vossa paz e o vosso amor está com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Gente, Então, boa noite. boa noite. Ó, a Rosana aqui falando que ela tá aqui, ó. Eu tô aqui, seu Patrício. Ela tá falando, eu tô aqui, ó. Apareceu aí. Boa noite, Rosana. Gente, Boa noite, beijo pessoal. para todos. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Bom descanso e até na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Fique com Deus.